O nosso tema desse segundo semestre é a sociedade harmônica. Dentro dessa sociedade harmônica, nós vamos repetir algumas coisas que já foram ditas em outras oportunidades, com um pouquinho, sempre com um pouquinho a mais além daquilo, não é? E o objetivo nosso é falar um pouquinho de unidade, um pouquinho de alteridade e um pouquinho de diversidade. E o que essa unidade, essa alteridade e essa diversidade, com a sua conceituação, tem a ver com essa sociedade harmônica? E o que vem a ser uma sociedade harmônica, né? Esse é o nosso objetivo. O bom do Instituto de Cultura Espírita do Brasil é que os temas eles são quase sempre interpretados à luz do Espiritismo, mas são temas que nos permitem entrar na filosofia, entrar na antropologia, entrar na psicologia, entrar naquilo que existe e que está aí disponível no mercado, entre profissionais, entre cientistas que se colocam. E a gente segue então aquela ideia do Kardec que a gente tem que estar sempre atualizado em relação àquilo que a ciência, a filosofia, ela vai nos trazendo, não é? E sempre olhando aquilo em relação ao Espiritismo, uma vez que a doutrina espírita não é uma doutrina fechada, ela é uma doutrina aberta. E Kardec disse, um dia chegar à conclusão de que todas essas coisas aí que nós estamos dizendo não correspondem à realidade científica, né, que seja demonstrado, que a gente tenha a coragem de nos ajustar. O interessante também é que, ao passear aqui na biologia e ao preparar isso aqui, eu ia vendo o homem, né? E o homem, ele vai entrar naquelas relações intraespecíficas ali, né? Mas às vezes ele pega outra espécie, né? Ele entra num outro tipo de relação. E às vezes, mesmo dentro daquela relação intraespecífica, ele gera uma relação desarmônica em que alguma parte perde. E o interessante é que, pela conceituação aqui da biologia, a gente vai vendo quantas e quantas vezes o homem de hoje se enquadra naquele tipo de coisa. Se enquadra ali, né? Uma das coisas que eu achei interessante quando a gente estudou lá atrás a questão da criação, da gênese e do feto, e que diz que os 9 meses do neném ele vai passando como se um filme nas espécies anteriores. Quem é o doutor nisso? É o doutor Jorge André. Mas ele vai como buscando no íntimo da sua matriz instintiva toda a vivência que ele teve em espécies anteriores, né? E o feto ele vai se parecendo muito com fetos de outras espécies, né? Aí eu me lembrando disso, olhando aqui, eu fico vendo como, não só fisicamente falando, nós mudamos, mas psicologicamente falando, nós ainda temos reações nas nossas relações típicas de algumas relações ecológicas dessa aqui, né? E o desafio de se construir uma sociedade harmônica é a gente acabar com isso, né? Deixar de ter esse tipo de influência, porque está em nós, né? O nosso princípio espiritual ele vem aí conquistando condições de pilotando espécies mais apuradas, mais desenvolvidas, né? Então está aqui uma relação, essa relação aí, ela é entre
seres, ela é interespecífica, né? E é harmônica, porque o leopardo ali, com certeza, vai fazer a sua refeição. Bom, o que seriam essas relações, então, entre as mesmas espécies e de forma harmônica? O primeiro tipo de relação se dá numa coisa chamada sociedade. Eu fiz isso tudo para chegar aí. Para chegar na sociedade, no conceito do que é sociedade, né? Indivíduos da mesma espécie que se mantêm anatomicamente separados. Nós somos individualidades separadas e que cooperam entre si por meio da divisão do trabalho. Mais ou menos cada um de nós faz alguma coisa, anatomicamente nós somos separados, somos individualidades, né? Então esse conjunto de indivíduos da mesma espécie e que se mantêm anatomicamente separados e que cooperam entre si por meio da divisão do trabalho é uma sociedade. As abelhas constituem uma sociedade, né? As formigas constituem uma sociedade que se enquadra. Os homens constituem uma sociedade que se enquadra aqui. Geralmente a morfologia corporal está relacionada com a atividade que exercem. Por exemplo, no caso das abelhas, né, tem lá a abelha rainha, tem lá o zangão, tem a abelha operária. No caso da formiga também, né? Então, cada um deles tem uma atividade específica, é um trabalhador específico, com uma responsabilidade específica dentro dessa sociedade. A outra relação caracteriza o que se chama de colônia. A diferença entre um e outro é que enquanto o primeiro é anatomicamente separado, o segundo é anatomicamente grudado, junto, né? Indivíduos associados anatomicamente, eles podem apresentar-se semelhantes, são colônias chamadas de mesma forma, isomorfas, ou com diferenciação corporal, de acordo com a atividade, que é chamada de polimorfas. Exemplo, existe um ser chamado caravela portuguesa, vocês já ouviram isso uma vez? Não? Vou botar a foto aqui, é isso aí, ó. A linha d'água está aqui assim, ó, embaixo dessa parte ali tem uma linha d'água que não mostra, né? Ele vem e sai. Ele, na realidade, é um conjunto, é um agregado de pequenos seres, cada um com uma função. Um faz a função de alimentação, o outro faz a da mobilidade, o outro faz... Mas não é um indivíduo isso aí. Isso aí é uma colônia de indivíduos, né? É diferente da sociedade, nós não somos uma colônia. Se bem que, historicamente, a gente fala, vamos lá para a colônia e tal, mas a colônia que os homens falam não é uma colônia no aspecto biológico, em que esses seres se agregam. E eles podem ser semelhantes ou podem ter formas diferentes. E se agregam, fazem as funções que são necessárias para que aquele conjunto todo sobreviva. E como é para o conjunto todo sobreviver, é uma relação harmônica. Porque é positivo em todos os sentidos. Aquele conjunto, ele é harmônico. Certo? Se a gente comparar assim com uma orquestra e botar um instrumento como fazendo parte de um indivíduo, né? Morfologicamente seríamos diferentes. Um toca o clarinete, o outro toca o saxofone e tal. Mas é um objetivo de gerar alguma coisa. Bom, e quais seriam as desarmônicas? O canibalismo, vejam só como nós já passamos nessas coisas, olha só. Ainda existem espécies que praticam esse canibalismo, são canibais, né? E a competição.
Isso tem tudo a ver com o homem, né? A competição. Competição por comida, por sexo, por território. Aí, ó. Canibalismo. É uma serpente engolindo a outra. Aquele louva-a-Deus, né? Ele come um ao outro. Tem o sapo boi. Come o outro. Eles são canibais, né? E o da competição é mais fácil de ver a disputa entre território, está disputando a fêmea, né? Ou está disputando a comida. A gente vê nos animais esse tipo de disputa. São relações de seres da mesma espécie, mas são desarmônicas, porque uma parte se perde. E quando a gente olha aí, nós já passamos ali, alguns de nós ainda estamos, se não na primeira, na segunda, de certa forma, nós ainda gravitamos em algumas relações desarmônicas entre nós, né? Entre espécies e harmônicas. Tem o mutualismo, que são indivíduos de espécies diferentes que se encontram intimamente associados, criando vínculos de dependência. Ambos se beneficiam. É o caso dos líquens, né? Fungo mais cianobactéria, cupim e protozoária, que digere a celulose em seu organismo, né? Então, na realidade, eles estão juntos, né? E cada um faz alguma coisa e todos vivem muito bem, obrigado. Formam os chamados líquens, né? Os líquens são formados por interações entre fungos e cianobactérias, ou entre fungos e algas. Se associam. São espécies diferentes, né? Mas são harmônicos. Estamos juntos. Somos diferentes, mas estamos juntos. E aí sobrevivemos nessa relação. Entre espécies, né, e ainda harmônicas, tem o que se chama protocooperação. A gente já pode fazer a prova do Enem na próxima vez, hein? Indivíduos que cooperam entre si, mas não são dependentes um do outro. Por exemplo, o peixe-palhaço. Vocês conhecem o peixe-palhaço? Nunca viram o filme do Nemo? Vocês nunca viram o filme do Nemo? Hein? Claro, né? A anêmona, né? E tem pássaros que se alimentam de carrapato, bovino e etc., né? E o inquilinismo, o João já está dizendo, um é inquilino do outro, né? Uma espécie usa a outra como abrigo, mas somente ela se beneficia, a outra não se beneficia. Mas sem causar prejuízo à outra. Exemplo, orquídeas e bromélias, que vocês devem gostar muito, né? Associadas às árvores de grande porte. Elas não prejudicam a árvore de grande porte, mas elas se beneficiam, porque ali é ali que elas ficam, né? E o que se chama comensalismo, relação na qual apenas uma espécie se beneficia, mas sem causar prejuízo à outra. Exemplo, o peixe-piloto prende-se ao tubarão para se alimentar dos restos de comida e também se locomover com maior agilidade. Então, temos aqui o nosso peixe-palhaço, o Nemo, e está ali um tubarão carregado de peixinho que vai junto com ele para tudo que é lugar. Convive com ele, né? É uma relação entre espécies diferentes, mas uma relação totalmente harmônica. Por quê? Entre espécies, mas agora desarmônicas. Isso é fácil de ver, né? O amensalismo, que é uma espécie inibe o desenvolvimento da outra, graças a isso a gente tem aí os antibióticos nos ajudando a curar um monte de doenças, não é? Porque eles matam determinadas bactérias. E o aspecto do predador. A natureza está cheia de predadores.
Um indivíduo mata o outro para alimentar-se, né? A serpente come o rato, né? O leão come a zebra e por aí vai, né? É o equilíbrio ecológico. Com certeza. A natureza, ela teve um criador, né? O equilíbrio faz parte dela, né? Nós não estamos dizendo que essas relações ecológicas são erradas. Nós só estamos classificando elas entre aquilo que é harmônico, aquilo que é desarmônico, aquilo que é entre indivíduos da mesma espécie e indivíduos de espécies diferentes. E tentando ver, nessas relações que a gente vê entre diferentes espécies, quantas são as características que o homem ainda, de certa forma, traz. Porque o nosso tema não são essas relações ecológicas. O nosso tema é a sociedade harmônica. A sociedade a gente já viu o que é uma das relações. E é a sociedade harmônica, que é o nosso desafio, é aquilo que nós estamos esperando para esse mundo de regeneração. Mas eu achei que é sempre bom a gente lembrar coisas que eu não estudei isso na escola na minha época, não sei se vocês estudaram, né? Mas com certeza os meus netos já estão estudando essas coisas aí. Ok. Então vamos para o nosso tema, sociedade harmônica. Olha a banda tocando. Indivíduos da mesma espécie, né? Cada um fazendo uma parte. Cada um fazendo a sua. Um toca o trombone, o outro toca, né? É uma sociedade harmônica. É isso? Eu tirei umas coisas da internet, botei o nome das pessoas que postaram, né? Porque eu não sei de onde eles tiraram, eles postam isso em determinados blogs. E eu não sei se eles copiaram de alguém ou deixaram de copiar de alguém, mas eles postaram, eu botei o nome de quem postou. Eu estou tirando de quem postou, né? Mas achei muito interessante, olha só. Em um relógio, cada engrenagem funciona ligada à outra. Cada peça em seu lugar exato, realizando um trabalho perfeitamente rítmico. Em uma melodia, várias notas escolhidas, não de forma aleatória, quando juntas formam um acorde, que em uma sequência definida desenvolve um arranjo. Por último, em uma obra de arte, um quadro, por exemplo, as cores que ali são postas devem ser previamente escolhidas e não podem ser misturadas de qualquer forma. Deve haver uma moderação, um bom senso que criará a perfeita combinação, definindo imagens e sensações a serem passadas. Em todos estes exemplos, cada unidade menor está ligada à outra, de forma a trabalharem juntas, harmonicamente, cooperando para que a unidade maior seja eficiente. Um dos temas aqui é falar da unidade, e a unidade ela é relativa. Depende do referencial. Aqui ele deu um exemplo que eu tenho unidades menores que se grupam, se ajustam, gerando uma unidade maior, né? Pego as notas, os arranjos, os acordes, se cria uma obra, por aí vai. Gosto muito disso, já mostrei em algumas ocasiões aqui, o que a gente chama de lei da unidade. A gente não vê isso escrito em livro espírita, nem coisa nenhuma, mas é uma frase que bem representa essa lei da unidade e que se baseia naquela ideia de Jesus dizendo ao Pai, né? E eles são um, né? E que o nosso desafio é sermos um com essa unidade maior, com esse Criador. Nós e o Pai somos um. Aparecemos na Terra como seres individuais com diferentes destinos,
Mas assim como cada gota faz parte do oceano, cada um de nós faz parte do oceano da criação. Encontre amor e paz interior nas profundezas da verdade maior de que todos constituímos uma única família. Essa família é a grande unidade que a gente pode falar, né? Quando a gente fala, já falou aqui várias vezes, unidade na diversidade, né? Isso pode ser visto numa dimensão menor, numa unidade pequena, como pode ser visto numa coisa global, né? Mais extensa, como é esse o caso aqui, que é nós e o Pai somos um. Bom, a gente percebe que existe uma razão de ser para tudo que nos acontece, a gente percebe que a gente tem o direito de escolher o nosso caminho, não é? Mas a gente vive um desafio dentro de nós que é vencer uma ilusão, né? Uma fantasia. Assim como o orgulho é uma ilusão, a gente muitas vezes agasalha o orgulho na nossa vida, que é uma situação totalmente ilusória, assim também nós costumamos olhar o mundo como se fôssemos de fora desse mundo. Daí o rapaz na janela, é como se ele estivesse vendo o mundo, mas ele não se sentisse no mundo. Ele vê o mundo fora dele. Então, é uma fantasia que a nossa mente cria, né? E que muitas vezes nos coloca separado do resto das coisas, como se nós fôssemos uma coisa e o resto outra coisa totalmente distinta de nós. No plano mental, forma-se essa fantasia da separatividade, que consiste em crer que o sujeito e o universo não guardam nenhuma relação. Eu sou eu, o resto é o resto. O problema da fantasia da separatividade é que, a partir do momento em que vemos o mundo exterior como algo apartado da nossa própria natureza, começamos a levantar fronteiras imaginárias e a criar limites nessa relação com o mundo. Até onde vai, até onde pode ir. Se a gente coloca isso dentro de uma sociedade, né, de especificidades iguais, né, intraespecíficas, e eu quero que essa sociedade humana, seja harmônica. No momento em que essas fronteiras imaginárias, esses limites começam a ser criados, isso complica os interesses, os desejos, não é? E começam a surgir motivos de conflito entre os seres de mesma espécie, não é? Todos os conflitos nascem desses limites. Se a gente olhar agora o que está acontecendo no mundo, em que o povo da África não tem jeito, eles vão, é questão de tempo, eles vão para a Europa. Vocês podem estar certo que eles vão para a Europa. Não dá para segurar isso. Isso é um movimento, é uma migração, não dá para segurar, né? Mas na medida em que a gente olha e os países eles se protegem, criam as fronteiras e separam as pessoas e olham as pessoas do outro lado da cerca, sem levar em consideração que são seres da mesma espécie, né? A gente está vivendo essa fantasia da separatividade, né? Aliás, a própria Constituição das nações, dos países, que atendem a interesses de grupos, não é?
de partidos, etc., já é uma demonstração dessa fantasia da separatividade, que cada um se considera exclusivo diante do nosso mundo, do nosso globo, com os seus direitos, com a sua propriedade, quando na realidade todos são filhos de uma mesma unidade. Então, essa sociedade harmônica que a gente está falando é alguma coisa que, para acontecer, essa fantasia da separatividade ela vai ter que ser trabalhada, né? Ela vai ter que ser modificada. Apego, medo, ciúme, orgulho, egoísmo, raiva, estresse, sofrimento são filhos diretos dessa fantasia. A busca do prazer, da felicidade, da alegria sempre é feita fora de nós, quando de fato devem ser buscados dentro de nós. Nós não estamos apartados do mundo, nós fazemos parte do mundo. Tudo que existe faz parte do desenvolvimento de um universo interdependente. Isso é a declaração das responsabilidades humanas para o desenvolvimento sustentável e a paz. Em 1989, em Costa Rica, foi descrito isso, né? Todos os seres pertencem a esse universo, têm uma origem comum e seguem caminhos concomitantes. Consequentemente, a evolução e o desenvolvimento de toda a humanidade e de cada ser humano é parte integrante da evolução do universo. Veja que quando a gente fala humanidade, a gente fala de uma unidade. Humanidade é uma unidade. Mas essa humanidade ela está cortada. Existem fronteiras, existem limites, né? Esses limites eles complicam muito mais quando a diversidade, como a gente vai falar, complica a nossa forma de ver o mundo, porque aí nós temos concepções de família diferentes, culturas diferentes, filosofias de vida diferentes, religiões diferentes, crenças diferentes, e nos separamos mesmo, fisicamente, não aceitando o outro, né? Não conseguindo promover essa alteração em nós diante do outro, que é o que nós chamamos de alteridade. Essa diversidade, muitas vezes, ela é complicada. Como é que eu posso falar de uma sociedade harmônica em que essa alteridade não está estabelecida e que essa diversidade ela não é percebida, aceita e usada para que essas alterações do ser humano, que alinhem culturas, costumes, etc., consigam gerar isso que nós chamamos de humanidade, que é a grande unidade nossa, né? Então, vamos falar de diversidade. A palavra já está dizendo, né? Significa variedade, pluralidade, multiplicidade, diferença. Aí eu tenho a diversidade cultural, tenho a diversidade biológica e tenho a diversidade étnica. A cultural são os elementos das diferentes culturas, como língua, tradição, religião, costume, organização familiar, política, entre outros. E aí, dependendo do território, eu tenho aí uma diversidade cultural. A gente sabe que a cultura ela se modifica, e ela se modifica constantemente. Essa modificação ela é feita pela modificação do próprio ser humano e das relações humanas, né? Ela vem se modificando. A diversidade biológica, que também é chamada de biodiversidade, é em função da grande quantidade de organismos vivos que a gente tem aí, a fauna, a flora, os micro-organismos que a gente tem na Terra. E a diversidade étnica tem a ver com nossa característica física, né? A nossa origem, a nossa natureza, o nosso DNA. O Brasil é um país que tem uma riqueza étnica muito grande, né? Ela
consegue misturar e fazer a convivência razoavelmente harmônica entre as diferentes etnias. Se bem que tem pessoas que parecem que se preocupam mais em curtir mais conflitos étnicos do que, na realidade, essa conjugação dentro da mesma sociedade. E a alteridade? Alter, né? Alter, o outro. Ninguém vive sozinho, né? Nós temos uma natureza gregária. O aspecto social ele é inerente ao homem. Ele vive em sociedade, não tem como. É a característica dele, né? Nem sempre essa sociedade é harmônica, mas ele precisa da sociedade para viver, né? E se vive em sociedade, tem sempre o outro, o alter, o outro. E esse alter também dá origem ao alterar. Porque eu só cresço com o outro. Sem o outro eu não cresço, não progrido, não me modifico. Mas a gente, pela fantasia da separatividade, a gente acha que não. Que nós não precisamos de ninguém, não precisamos do outro, não precisamos de nada. É o nosso egoísmo, né? O egocentrismo, que nos coloca como fôssemos o centro de tudo isso e que o mundo está todo à nossa volta, mas nós não fazemos parte dele, né? Então, o conceito de alteridade é a gente ser capaz de perceber de que maneira esse outro influencia na nossa transformação. Então está lá, reconhecereis o espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele empreende para domar as suas más inclinações. E precisamos uns dos outros. Não adianta nós ficarmos em casa lendo os livros, achando interessantíssimos, né? Que doutrina maravilhosa, mas eu não preciso sair da minha casa para fazer nada, basta eu conhecer toda a doutrina que dá tudo certo. É isso mesmo? Eu preciso do outro. Eu tenho que exercer a minha vida junto ao outro. Não tem como. Não tem como ser diferente, né? Então é disso que a gente vai falar um pouquinho. A alteridade, ou também chamado de outridade, é a concepção que parte do pressuposto de que todo homem social interage e interdepende do outro. Todo homem é social. Se ele for eremita, não quiser se relacionar com o ser humano, mas com a natureza ele vai se relacionar, não tem como. Porque ele não vive isolado desse universo, né? Assim como muitos antropólogos e cientistas sociais afirmam a existência do eu individual, só é permitida mediante um contato com o outro. Quer dizer, esse eu individual, essa existência só é permitida se houver o contato com o outro, né? Que numa visão expandida torna o outro a própria sociedade diferente do indivíduo. Quer dizer, esse eu individual, ele só tem sentido se tiver o outro. Pode ser resumido, então, como se colocar no lugar do outro. Aí vem também o conceito de empatia, né? Essa alteridade tem tudo a ver com a postura que a gente assume, uma postura empática de se colocar psicologicamente na posição do outro, para tentar sentir o que o outro sente, aprender com esse sentimento, né? Que é a posição empática. Segundo a filosofia,
O homem, na sua vertente social, tem uma relação de interação e dependência com o outro. Isso diz a filosofia. Por esse motivo, o eu, na sua forma individual, só pode existir através de um contato com o outro. A gente já falou ali. No âmbito da filosofia, a alteridade é o contrário de identidade. Qual é a sua identidade? Apresentada por Platão no Sofista como um dos 5 gêneros supremos, ele recusa a identificação do ser como identidade e vê um atributo do ser na multiplicidade das ideias, entre as quais existe a relação de alteridade recíproca. Então, o Platão já via ali que não existe essa identidade, porque isso não é uma coisa fixa. Não. Essa é a sua identidade. Ela é mutável. E ela é mutável na relação com o outro. A alteridade tem também papel de relevo na lógica de Hegel. A lógica do qualquer coisa, de colocar o indivíduo qualitativamente, né? O ser determinado qualitativamente está em uma relação de negatividade com o outro. Nisso reside sua limitação. Ele é limitado. Se eu coloco ele qualitativamente, ele se limita. Mas está destinado a se tornar em outro e a se alterar. Porque é aí que se dá a transformação. Incessantemente. Mudando as próprias qualidades. Então não adianta dizer que fulano é isso, Beltrano é aquilo, porque não é isso, nem é aquilo qualitativamente. Essa posição é totalmente mutável. Eu diria que ela é continuamente mutável. Nós estamos aprendendo e nos transformando a cada dia, a cada relação com o próximo. Segundo a antropologia, a antropologia é conhecida como a ciência da alteridade, porque tem como objetivo o estudo do homem na sua plenitude e dos fenômenos que o envolvem. Com um objeto de estudo tão vasto e complexo, é imperativo poder estudar as diferenças entre várias culturas e etnias. Como a alteridade é o estudo das diferenças e o estudo do outro, ela assume um papel essencial na antropologia. Vejam só, né? E aí surge uma coisa chamada a ética, os princípios da alteridade. Como é que eu devo lidar com o outro? E quando a gente fala o outro, é porque o outro não somos nós, ele já é diferente de nós, né? Mas às vezes as diferenças são grandes. Às vezes as diferenças são pequenas, mas às vezes as diferenças são muito grandes. E o nosso desafio é lidar com essas diferenças maiores, aquelas que saem de um nível que a gente chama de normalidade, né? Ser normal é estar dentro de limites, né? Na sociedade a gente diz que uma pessoa é normal quando ela está enquadrada dentro de certos limites comportamentais. Passou desse limite, ele é anormal. Como é que eu lido com pessoas que estão nesses limites, que muitas vezes nos chocam? É o outro. Como lidamos? O que aprendemos? Então, essa ética da alteridade seria assim um conjunto de princípios que nos faz pensar como exercitar nessa vida social que eu tenho a relação com o outro de maneira que essa relação seja harmônica. Senão a nossa sociedade não vai ser uma sociedade harmônica, que é o que nós estamos pretendendo, né? Esse texto aqui foi tirado do livro da Hernance Dufour. Esse vai aparecer aqui. Você colou, você viu a aula antes, não pode. É isso mesmo, Luiz. É isso mesmo.
Isso é alteridade, o estabelecimento de uma relação de paz com os diferentes, a capacidade de conviver bem com a diferença da qual o outro é portador. E as diferenças são totais, né? Nós não somos iguais. A ética da alteridade consiste basicamente em saber lidar com o outro, entendido aqui não apenas como o próximo ou outra pessoa, mas além disso, como o diferente, o oposto, o distinto, o incomum ao mundo dos nossos sentidos pessoais, o desigual, que na sua realidade deve ser respeitado como é e como está, sem indiferença ou descaso, sem repulsa ou exclusão, em razão de suas peculiaridades. Está bem claro, né? Conviver com os contrários e aprender a amá-los na sua diversidade constitui desafio ético aos agrupamentos espiritistas no campo da alteridade, mesmo porque o mastro da nova revelação cristã preconiza a fraternidade como postura de base para relações pacíficas e mantenedoras do idealismo superior, em direção às clareiras de necessidades do homem do terceiro milênio. Hermance Dufour, Laços de Afeto, de Vanderlei Soares de Oliveira. Esse livro foi muito combatido. Em geral é combatido assim, não, esse médium não é muito confiável, né? Mas quem é o médium confiável? Ah, é o Chico, né? É o Divaldo, né? Será que em todas as ocasiões, né, essa mediunidade é top, é perfeita? Aí solapa o médium, por N motivos solapa o médium. Mas você lê o livro, e você lê coisas como essa que nós acabamos de ler, diz para mim o que isso aqui tem de errado. Então é aquele negócio, a gente conhece a árvore pelos frutos, e é um excelente livro. Pode solapar quem foi o médium, se não foi o médium, pode solapar. O que interessa é o conteúdo, se ele está contrariando ou não aquela filosofia que a gente crê, né? A doutrina que a gente crê. E cada dia que passa demonstra ser mais verdadeira. Se não está contrariando aquelas coisas, está dentro da racionalidade, está dentro da compreensão, está dentro dos princípios cristãos que a gente agasalha, não importa quem foi o médium, qual foi a editora, isso não vem ao caso, né? Alguns companheiros, infelizmente, têm esse costume de pegar uma obra e falar, né? Aí a gente diz assim, já leu? Não. Então leia, comente, discorde. Isso é natural. Somos diferentes, né? Aí a ética da alteridade nos convida a 3 coisinhas. Sem deixar de considerar as inúmeras variações que resultam das peculiaridades individuais, apresentemos algumas dessas etapas na caracterização do processo alteritário, tais como, primeiro, conhecer a diferença. Essa é a fase que eu acolho o outro. Acolher não é só dizer, oi, tudo bem? Não, é acolher. Acolher é pegar no colo. Lá no Lar Fabiano, a nossa metodologia, a primeira ação chama-se acolher. Acolher é aquele que bate nas portas e pede para entrar. Então, o ato de acolhimento, acolher o outro, me ajuda a conhecer a diferença, né? E eu aí vou me despir de tudo aquilo que eu penso, de tudo aquilo que eu sinto,
das minhas verdades, da forma como eu vejo a realidade do mundo, dos meus padrões, dos meus paradigmas, dos meus estereótipos que eu trago, eu guardo, dos meus modelos mentais que são pré-formulados, e guardo assim uma abertura de afeto ao outro, acolho, pego no colo. E aí tento conhecer essa diferença, em que ele é diferente. Em que ele é diferente? Ele tem direito a ser diferente. Eu tenho direito de ter os meus padrões mentais, ele tem direito de ter o dele. Não é verdade? O acolher o outro é realmente eu ser capaz de conhecer essa diferença. Qual é? Compreender. Conhece e compreende. Por que é assim, né? Criação de avaliações parciais, não definitivas, né? Que favorecem a análise do outro, buscando entender-lhe as razões, estudar-lhe os motivos, até penetrarmos na essência do seu ser. Não é isso que faz lá o psicólogo, o psicanalista, né? Deixa e vai se aprofundando até pegar onde está a raiz do problema, né? Compreendendo na apreensão do sentido que ele tem para Deus e o seu papel cooperativo no universo. E aprender com a diferença, porque a alteridade vai me transformar, vai me alterar, não tem como. E eu me altero quando eu convivo. Né? E para isso é que a diferença nos ajuda, como se fôssemos uma grande família, com um caminhar conjunto, numa única sociedade, que a gente quer que seja uma sociedade harmônica, numa única sociedade, mas é isso que a gente deseja. Né? E diz assim: é uma fase que une e permite acessibilidade mútua, receptividade aos sentidos do outro, propicia uma relação de aprendizado e o elastecimento de noções sobre como a diversidade do outro pode nos ensinar alguma coisa. Aprender com ele, buscando, se possível, aprender a amá-lo na sua particularidade. Está aí o livro da irmã Dufour, Laços de Afeto. É a relação, é a convivência, essa convivencialidade no outro como um legítimo outro que nos transforma. Transforma nós e transforma ele, não tem como. A regra, os princípios da alteridade valem para nós e valem para ele. Eu estou dizendo o que devíamos fazer, obviamente, o que ele deveria fazer. Pode ser que ele nem perceba isso, né? A gente esteja aqui num esforço danado e ele não percebe. É aquela história de você dizer assim, você só ajuda quem quer ser ajudado. Às vezes você se esforça para ajudar uma pessoa, faz de tudo para ajudar aquela pessoa e não consegue. Ele não percebe, ele não atingiu o que você acha que já atingiu, não é? E é isso que a espiritualidade faz com a gente também, né? Ajuda. Aí chega um dia que diz assim, deixa ele sozinho, deixa ele por conta própria. Ele aprende, né? Bom, como construir então uma sociedade harmônica? É esse que é o nosso desafio. Eu já sei o que é sociedade lá da biologia, já sei que a espécie que nós estamos falando é a espécie humana, e já sei que o harmônico é sempre positivo, não há perdas entre os diferentes seres, não é? Aprendendo a assegurar, mediante a ética da alteridade, que transforma e altera indivíduos, culturas e costumes, né? Unidade em toda a diversidade existente no mundo, é gerar unidade na diversidade.
porque a diversidade vai existir sempre, nós não somos iguais. É tentar fazer dessa diversidade uma unidade, por complementaridade, né, por compreensão, por cooperação. Tudo isso a gente já falou aqui em outras aulas, né, em que a gente falou de competição e cooperação. Esse é o melhor exemplo que tem. Vocês já viram um conjunto de chorinho? É a coisa mais linda, né? O interessante como o conjunto de chorinho, ele nos ensina uma coisa que é a mudança em cima de determinados padrões, né? Que são sistemas que se auto-modificam, né? Um conjunto de chorinho, ele vai tocar lá o brasileirinho, ele está tocando, aí tem a base, né, que todos nós sabemos cantarolar. Mas no meio daquilo, o do bandolim começa, enquanto o violão e o outro seguram aquela melodia que todo mundo sabe que é o brasileirinho que está sendo tocado, né? Ele começa a criar, ele começa a agregar valor, né? E aí você diz, nossa, como o cara toca. E está lá ao fundo, você sabe que é o brasileirinho que está sendo tocado. Aí ele para, entra o outro lá do violão, né? Ele fica lá marcando as coisas e você vê o outro também gerar toda a criatividade em cima daquilo. Então, uma sociedade harmônica, ela não vai tolir o comportamento das criaturas. Não é? Pelo contrário, ela vai incentivar o desenvolvimento da criatividade em todos os sentidos. E a gente sabendo que nós estamos vivendo aquelas situações de respeito, de consideração pelo outro, cada um de nós com as nossas diferenças e com as nossas capacidades de criar. Também postado no blog de Frederico Menezes, eu achei que essa deveria ser a mensagem que nós devíamos fechar, porque ela fala de tudo que nós falamos. Nem sei quem é Frederico Menezes, né? Não sei qual é a crença dele, né? Não sei nem se ele é religioso, se ele não é, né? Mas ele diz assim, ó, a sociedade é uma força orgânica, a vida pulsa na grande colcha de retalhos, formado pela imensa diversidade de níveis de consciência que configura a nossa civilização, níveis de consciência que configura a nossa civilização. Aspiramos a uma sociedade harmônica, mas não podemos entender que isso se dará transformando os seres que a compõem numa série de réplicas em que vem a desaparecer a diversidade. É o que eu falei, o cara está tocando o chorinho, não é réplica do outro. Não são réplicas, não são cópias. Não seremos cópias uns dos outros. Que é o que está sendo dito aqui, né? Então, e que venha a desaparecer a diversidade que em verdade enriquece o universo. Essa harmonia advirá do amadurecimento de cada consciência e da ascensão dos valores espirituais em cada aspiração de cada um dos indivíduos. A harmonia virá da conjugação das diversas expressões evolutivas alcançadas por cada alma que aqui estagia. O respeito de cada qual pelo semelhante caracterizará essa harmonia a que me refiro. A alteridade, gerando a indulgência de uns para com os outros, representará a conquista dessa condição expressa pelo início da felicidade e pela paz que se desenhará nos horizontes do planeta. Caminhamos nessa direção. Em meio ao caldeirão de situações estressantes, está sendo gestada uma realidade feita dos aprendizados dolorosos
e assistida pelo renascimento de almas mais aquinhoadas de recursos iluminativos, que apontarão os novos rumos a serem seguidos. A sociedade edificada e justa nascerá da construção dos séculos de dissabores e erros. Suas leis terão raiz profunda e a harmonia brotará desse duro aprendizado. Muito bom o texto dele, né? Muito bom. Não sei se ele copiou e só postou, né? Não sei se foi ele que escreveu, não sei quem é, mas esse texto tem muita coisa com a nossa visão espiritista, não é isso? A última mensagem é aquela de sempre, pedindo desculpa por me manter sentado. Muita paz em nossos corações, mas a paz do Cristo.